Surtos, novas variantes, crianças se vacinando, cortes no orçamento. A saúde no Brasil e no mundo viveu um misto de medo e de esperança este ano. A Ômicron se transformou numa verdadeira sopa de subvariantes que se espalharam ainda mais pelo mundo. O coronavírus soma mais de 645 milhões de casos e 6 milhões e meio de mortos. No Brasil, o número de casos chegou a 35 milhões e meio. 690 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19, segundo o consórcio de imprensa. Para ajudar a controlar os casos mais graves, a Anvisa liberou a venda do antiviral Paxlovid e, para os casos mais leves e moderados, o uso emergencial do Molnupiravir. E aprovou o uso de autotestes. Nós estamos vendo que alguns países ainda estão enfrentando um crescimento do número de casos e nós temos sempre a possibilidade do aparecimento de uma nova variante. E quem deveria tomar as providências para diminuir a circulação do vírus criava obstáculos. O Ministério da Saúde chegou a lançar uma consulta pública para saber se os pais aprovavam a vacinação nas crianças. A maioria foi a favor da imunização. Significa esperança, né? Liberdade. Além disso, a Anvisa aprovou a Coronavac em caráter emergencial para quem tem entre 6 e 17 anos. Tá super tranquilo. O máximo que pode ter é uma criança chorona e um braço dolorido, mas nada além disso. Você não vai virar nem um jacaré e nem uma formiga australiana. Uma das maiores preocupações era vacinar crianças abaixo dos 5 anos. Pesquisa da Fiocruz mostrou que o Brasil registrou, dentro desta faixa etária, uma morte por dia. Entre 1º de janeiro e 11 de outubro, foram 314 óbitos. Mesmo assim, Bolsonaro preferiu minimizar a morte de crianças. Se vocês analisar 2020 e 2021, mesmo na crise da coronavírus, ninguém ouviu dizer que estavam precisando de UTI infantil. Algumas morreram? Sim, morreram. Lamento profundamente, tá? Mas é um número insignificante. Mas elas chegaram. Crianças de 5 a 11 anos começaram a receber a Pfizer, de 13 e 4 anos a Coronavac, o que gerou críticas do ministro Marcelo Queiroga. Não se levou evidência científica concreta para se ter o registro definitivo dessa vacina, sequer para os adultos. O que dizer das crianças? A Anvisa também aprovou a Pfizer para as crianças de 6 meses a 4 anos. Só que o Ministério da Saúde demorou 1 mês e meio para comprar as primeiras doses e recomendou a imunização apenas para quem tem comorbidades. Vence a ciência, vence o bom senso, teremos nossas crianças vacinadas e, com isso, tudo que envolve a diminuição da circulação desse vírus, seja a Ômicron agora, seja das outras variantes que estão por vir, é um grande benefício para as crianças brasileiras. Mas a baixa procura se tornou preocupante. Menos de 1% das crianças entre 13 e 4 anos e só 3% de quem tem entre 5 e 11 anos tomaram a primeira dose da vacina. O movimento anti-vacinas, ele sempre teve duas vertentes. Pessoas que recusavam a vacinação porque a vacina não é natural, a vacina tem produtos químicos que podem fazer mal para a saúde. E a outra vertente, que é uma vertente política, que tem o apelo da liberdade individual. Enfrentar a Covid já é difícil. Imagine ela e outros vírus. Foram surtos de gripe, de meningite e da varíola dos macacos, que se alastrou pelo mundo. Além disso, a baixa vacinação trouxe de volta o fantasma de doenças erradicadas no país, como a poliomielite. Para piorar, o governo reduziu o financiamento no Ministério da Saúde. O teto de gastos retirou quase 4 bilhões de reais do SUS para beneficiar o orçamento secreto. Só a farmácia popular, que fornece medicamentos de graça e outros 90% de desconto à população, perdeu 194 milhões de reais este ano. O Ministério está sendo muito mais uma máquina de execução de despesas obrigatórias do que uma organização que consegue, em termos de orçamento, olhar para frente. Precisa olhar para o orçamento não só para o hoje, mas também para o que a gente deixa de investir e vai causar lá na frente, né?
Doutor Saldiva, vendo a reportagem em retrospectiva, a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as crianças, eu me lembro de uma edição do Jornal da Cultura em que fizemos juntos num sábado, ainda lá no começo da pandemia, em que o senhor estava muito abalado porque tinha feito naquela semana a primeira autópsia de uma criança vítima de Covid. Os índices de vacinação no Brasil, que sempre foram exemplos para o mundo, despencaram. É um desafio geracional. É um desafio geracional porque ninguém se lembra mais da fase de conviver gente com poliomielite, por exemplo. Que eu tinha colegas de faculdade que tinham sequelas de poliomielite. Ninguém se lembra mais de que umas famílias tinham mais de um filho, porque era comum você perder filhos durante até 60, 70 da primeira infância. Então, o que aconteceu, tem um problema de amnésia, sim. Existe um problema, sem dúvida, de você achar que o remédio tem um chip ou tem algum componente, né, que vai fazer você passar mal. Tem um componente de liberdade individual, que sempre também existe, a revolta da vacina está aí para explicar, mas tem um componente de ganância. Quando começou essa onda do antivax, o médico Wakefield, que publicou um artigo no Lancet dizendo que as vacinas davam autismo, ele tinha também, que era a vacina tripla, né, para a primeira infância, a tríplice, ele tinha a patente da vacina monovalente do sarampo. Então, ele não era desprovido, ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas o que aconteceu? Ele tinha liberdade de expressão, mas ela cedeu. No momento que o Lancet tira o artigo, ele é proibido de exercer a medicina na Inglaterra, ele vai para os Estados Unidos, onde ele exerce em alguns estados, depois ele é proibido de exercer a medicina nos Estados Unidos, e hoje ele é um grande patrocinador do movimento antivacina. E quando o nosso presidente, ele fala que ele não conhece nenhum caso de UTI, ele está mentindo. Ou ele foi muito mal informado. Aliás, com o tipo de ministro que ele colocou, ao longo dessa evolução, é impossível que as pessoas também não soubessem o que estavam falando. Mas só no Hospital das Clínicas, até 2022, nós tínhamos internado mais de 120 crianças em UTI. Eu, pessoalmente, fiz autópsia de 12. Então, quando eu vejo um negócio desse, talvez eu esteja me exaltando e colocando coisas pessoais que não deviam estar aqui no jornal, porque vocês não têm que ouvir as coisas que são de natureza, digamos, das minhas crenças. Mas é muito revoltante você ter isso. Eu conversei com as famílias dessas crianças, que, segundo o presidente, não existiam, mas elas existiram. Existiram e eu as vi por dentro. E é por isso que existe um limite para a liberdade de expressão. Porque quando ele fala isso, ele está fazendo com que os pais não vacinem. Então não é só uma liberdade dele, tem consequências, e consequências sérias. E eu espero, sinceramente, que os responsáveis por isso sejam responsabilizados assim como o Wakefield foi. Embora até hoje ele se vale da sua liberdade de expressão para fazer com que nós tenhamos, de novo, o duvidoso privilégio de ter casos de poliomielite em Manhattan, aonde você tem, ou seja, quando a vacina já existe desde o final das décadas de 50, e o Sabin e o Sal, que não receberam um tostão por isso, porque eles doaram a patente, a propriedade intelectual, e a poliomielite ainda existe no mundo por várias questões, mas uma delas, sem dúvida, é a ignorância e a falta de ter convivido com uma doença tão grave e ter um filho num pulmão mecânico de aço, preso durante um tempo até poder voltar a respirar. Agora, Vila, a gente está falando